Olá, seja muito bem-vindo ao Crescendo em Cristo, um programa de estudos bíblicos da Rádio CPT. Aqui quem fala é o pastor Elvio Figur, da Paróquia Luterana de Tupãssi e Nova Aurora, estado do Paraná. Em nossa série de estudos sobre o livro de Gênesis, chegamos hoje ao capítulo de número 32. Aqui, neste capítulo, estão registrados dois acontecimentos interessantíssimos. Primeiro, nós temos os preparativos para o que será, no capítulo 33, o primeiro encontro de Jacó com Esaú, o seu irmão, numa tentativa de reconciliação depois de muitos anos de desentendimento. Depois, num segundo momento, dentro deste mesmo capítulo 32 de Gênesis, encontramos o relato do encontro de Jacó com Deus no vale do rio Jaboque. Vamos ao texto. Gênesis 32, versos 1 e 2. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó vê os anjos de Deus depois do tenso encontro com Labão, o seu sogro, em Gileade. Jacó seguiu rumo à terra de seu pai, Isaque. Isso está no capítulo 31. Jacó havia passado as últimas décadas servindo o seu ardiloso sogro e se escondendo da ira do seu irmão Esaú, por causa dos eventos narrados em Gênesis capítulo 27, quando Esaú vendeu o seu direito de filho primogênito a Jacó. Diz o texto bíblico que anjos de Deus saíram ao encontro de Jacó, está aí no verso de número 1, do capítulo 32. Essa era, portanto, a segunda vez que Jacó tem um encontro com anjos. A primeira vez foi em Betel, quando ele já havia contemplado os anjos de Deus, naquele episódio em que ele vê os anjos subindo e descendo por uma escada que liga o céu e a terra. Está registrado em Gênesis capítulo 28. Perceba que, tanto na saída quanto no retorno à terra de seu pai, Jacó vê anjos do Senhor. Essa, sem dúvida, era uma clara demonstração da presença protetora de Deus sobre Jacó. Deus esteve com Jacó, apesar de suas imperfeições e apesar dos seus erros. O texto bíblico ainda diz que Jacó chamou àquele lugar onde os anjos do Senhor lhe saíram ao encontro de Manaim, que significa acampamento duplo, pois ali ele tinha visto o acampamento de Deus. Continuamos a leitura bíblica, Gênesis capítulo 32, versos 3 a 8. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gados, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens." Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas e cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Em busca da reconciliação com Esaú, depois de ver os anjos de Deus, Jacó enviou mensageiros ao seu irmão, Esaú, que estava na terra de Seir, no território de Edom. O recado era o seguinte: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo trabalhei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. E estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Versos 4 e 5 de Gênesis 32. Percebam a forma humilde com que Jacó se dirige ao seu irmão Esaú. Anteriormente, Jacó havia comprado o direito de primogenitura de Esaú e enganado seu pai Isaque para ser abençoado em seu lugar.
Mas agora ele assume uma posição de servo em relação ao seu irmão. Isso demonstra uma mudança no seu caráter. Os mensageiros de Jacó retornam com uma notícia não muito amistosa. Esaú já estava vindo ao encontro de Jacó, mas acompanhado de um verdadeiro exército, 400 homens, diz o verso 6. Jacó, obviamente, fica com medo. Mesmo que Deus tenha prometido proteção a Jacó, e ele já havia experimentado, claro, o cuidado de Deus, ainda assim, Jacó se atemoriza diante da força militar do seu irmão, Esaú. Estrategicamente, Jacó divide a sua comitiva em 2 grupos. Assim, pensava ele, no caso de um ataque a um dos grupos, o outro grupo teria chances de evadir-se, de fugir. Gênesis 32, 9 a 21. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: esses animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Jacó ora a Deus e inicia os preparativos para o seu encontro com Esaú. Assim que o medo deu lugar a uma confiança em Deus, Jacó ora ao Senhor, relembrando das promessas e reconhecendo a sua indignidade diante da misericórdia e da fidelidade divina. Jacó confessa estar com medo de Esaú, mas declara que confia, acima de tudo, nas promessas do Senhor. É interessante observarmos que no início de sua história, Jacó não é apresentado como um homem de oração. Pelo contrário, José aparece lá como um enganador, um espertinho. Mas durante o tempo em que esteve a serviço do seu sogro, o seu caráter foi sendo moldado. De fato, Deus usa de sofrimentos e provações para aperfeiçoar a fé dos seus filhos e moldar o caráter deles. A história de Jacó é exemplo disso. Jacó, aqui no texto bíblico, separa um generoso presente para enviar a Esaú, antes de eles se encontrarem. Esses presentes eram um tipo de tributo oferecido a alguém considerado superior. O presente era realmente generoso. Se nós somarmos aqui os animais desta lista,
perceberemos que são 580 animais. Um belo presente. A atitude de Jacó revela que ele reconhecia que havia agido de forma desonesta, que havia pecado contra o seu irmão Esaú. Por isso, ele dizia consigo mesmo: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nós nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Verso de número 20. Vamos adiante. Gênesis 32, versos 22 até o final. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Jacó luta com Deus no vale do rio Jaboque. Aqui nós vemos que Jacó tomou a sua família, atravessou o rio Jaboque. Suas esposas, filhos e servas passaram, mas Jacó ficou para trás sozinho. Aí, diz o texto bíblico, Jacó, lutou até o romper do dia com um homem misterioso. Aquele encontro não foi nada do que se poderia chamar de algo normal, não. Trata-se de uma teofania, que seria uma teofania, uma manifestação visível do próprio Deus na figura de um homem misterioso, que aqui luta com Jacó até o romper da aurora. De fato, é isso que o texto bíblico narra. É Deus quem apareceu a Jacó em forma humana e, ajustando sua força, certamente, às forças de Jacó, luta com ele, como um ser humano. Diz o texto bíblico também que, quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar, verso de número 35. Isso fez com que Jacó perdesse a sua força física. Mas Jacó agarra-se a ele e pede a sua bênção. Jacó foi abençoado e teve o seu nome trocado de Jacó para Israel. Por que Israel? O nome Israel não apenas revela a verdadeira natureza daquele encontro, mas demonstra que Jacó havia sido transformado espiritualmente e também amadurecido na fé. Isso fica claro no verso de número 28 aqui de Gênesis 32. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Israel, aliás, em hebraico, soa parecido com as palavras que querem dizer ele luta com Deus, ou então Deus luta. Jacó realmente entendeu o que aconteceu naquela noite. Por isso, ele chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Verso de número 30. Claro que esse acontecimento encheu Jacó de coragem,
pois a sua vida foi preservada num encontro face a face com Deus. E, portanto, não fazia sentido também que ele agora tivesse medo de um encontro face a face com o seu irmão Esaú. É isso que narra o capítulo 33, assunto da próxima edição do programa Crescendo em Cristo. Saudações, até a próxima. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.